Fala, Boulders e ouvintes! Aqui quem fala é Cibele Santos, do Grupo Engaja Boulders. Para quem não conhece, o Grupo Engaja Boulders foi formado por jovens integrantes do Instituto Bold, que oferece capacitação e aceleração de jovens para o mercado de trabalho, oferecendo treinamentos os mais atuais e avançados, contando com parcerias de empresas que buscam tais jovens talentos. Bom, esse é o nosso primeiro episódio de uma série de podcasts dos quais trataremos do assunto que é a comunicação. Já parou para pensar em como você se comunica com as pessoas? Até mesmo aquelas que fazem parte do seu ambiente de trabalho? Ou como se portar em uma reunião ou tratativas com seu líder? E aquela apresentação de final de curso, o temido TCC? E seminários escolares, a tão esperada entrevista de emprego? Dificuldades em montar uma apresentação em PowerPoint? Marketing pessoal? Comunicação não violenta? É exatamente sobre todas essas frequentes dúvidas que serão abordadas em nossa série de podcasts de comunicação. A cada semana, episódios serão lançados através da nossa plataforma digital. Além dos episódios, serão disponibilizados conteúdos adicionais, que enriquecerá ainda mais seu conhecimento pela comunicação. Como pontapé inicial desse projeto, estaremos com a ilustre participação de uma pessoa que, ao mesmo tempo em que nos ensina, nos inspira, dando sua contribuição sobre comunicação nas redes sociais. Ele que dedica a vida ao meio acadêmico, administrando aulas pelo curso de Relações Internacionais na Faculdade Metropolitanas Unidas de São Paulo e curso de especialização pela FESP de São Paulo. Coordenador em pós-graduação em Diplomacia Empresarial, professor, cientista político e consultor, Rodrigo Galo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Rodrigo. Agradeço muito o convite da Cibele para estar aqui conversando com vocês sobre comunicação. Então vamos lá, vamos começar nossa conversa. Eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar é que a comunicação ela é fundamental para qualquer tipo de atividade humana, para qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes a gente tem a impressão de que só quem trabalha na televisão, quem trabalha no rádio, lida com comunicação, trabalha com comunicação. Mas isso é um equívoco. A gente tem que pensar que no nosso dia a dia, nós sempre vamos lidar com comunicação. Isso que eu estou fazendo, aqui gravando uma participação para um podcast, é um trabalho de comunicação. E todo trabalho de comunicação precisa ser claro, né? A minha mensagem tem que chegar de forma clara em vocês. Assim como vocês têm que pensar que as mensagens que vocês transmitem precisam chegar de forma clara, né, nos receptores. Então isso é um ponto fundamental, né? Agora, a gente tem que pensar também que o processo de comunicação ele tem dois desdobramentos, tem duas possibilidades, né? Os modos de comunicação verbais e os modos de comunicação não verbais. Então o que é uma comunicação verbal? É quando a gente fala com alguém. É quando nós escrevemos algo para alguém. E uma comunicação não verbal, ela envolve, por exemplo, a nossa comunicação gestual. Sabe quando a gente está conversando com alguém e a gente não está curtindo a conversa e a gente fica de braço cruzado? Parece que isso não é nada, mas isso mostra que nós não estamos gostando daquela conversa, que a gente não está satisfeito com aquela conversa. Quem sabe ler, né, bem a expressão corporal das pessoas entende que isso é um recado claro. Então nós temos que tomar muito cuidado, inclusive quando nós estamos quietos, porque até estar quieto significa alguma coisa. Mas vamos pensar uma outra coisa importante também, que eu acho que é fundamental que nós façamos essa reflexão. A gente usa muito rede social hoje em dia, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? E são formas de comunicação muito contemporâneas, né? São redes sociais digitais que unem as pessoas e possibilitam que a gente converse, que a gente entre em contato com pessoas que estejam muito longe, inclusive, né? E o interessante é que são redes sociais gratuitas, então todo mundo que possa ter acesso à internet consegue usar, né? Agora, vejam só, muitas vezes a gente lê notícias de que
algumas empresas, quando estão fazendo o processo seletivo para recrutar alguém, elas olham as redes sociais dessas pessoas. Por quê? A gente às vezes pensa de forma conspiratória que a empresa só olha a rede social para fuçar como a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente faz. Isso pode acontecer? Pode. Mas também tem que ver o seguinte, o empregador, ele está preocupado em olhar a rede social das pessoas para saber se elas sabem escrever, se elas escrevem de forma clara, ou se elas erram concordância, acentuação, se elas escrevem tudo com caps lock apertado, sabe? Então, até o modo como nós tratamos nossas redes sociais diz muito sobre a gente. E os recrutadores estão de olho nisso. Então a gente tem que ficar muito esperto, né, com esse tipo de questão que é bastante contemporânea, que é bastante atual, né? Outra coisa, se a gente tem dificuldade para escrever, muitas vezes a gente também tem dificuldade para se expressar. A boa comunicação é aquela que é feita de forma clara, que é bem entendida pela pessoa que tem que entender. Então, uma dica que eu dou, a gente tem que evitar falar difícil, porque nem todo mundo entende. E nem todo mundo é obrigado a entender termo técnico. Então a gente tem que escrever, escrever e falar, pensando que a pessoa que está lendo ou que está vendo, né, a nossa conversa, que está conversando com a gente, ela precisa entender, ela precisa ter consciência de que você está fazendo o esforço de transmitir uma mensagem clara. E isso vai fazer com que ela entenda o que você está falando. Pensa numa entrevista de emprego, né? Se a gente tem dificuldade para escrever, como é que a gente vai defender a nossa contratação? Como é que a gente vai se apresentar numa entrevista de emprego? Então tem que falar de forma clara, de forma pausada, usando o português correto. Nesses ambientes, o ideal é evitar gírias, né, porque acabam pegando mal, não é tão legal assim, né? Então tem uma série de dicas aí que a gente pode seguir para acabar facilitando o nosso processo de comunicação no dia a dia, né? Agora, tem uma dica de ouro para a gente conseguir falar bem e escrever bem, que é ler. Leitura ajuda a desenvolver nossos processos de comunicação. Quanto mais livros a gente consegue ler, melhor fica o nosso vocabulário. A gente aumenta o nosso repertório de palavras. Então a gente consegue se expressar melhor, tanto de forma escrita quanto de forma falada, tá? Então, enfim, dei algumas dicas aí, espero que vocês aproveitem. E é isso. Obrigado. Nós, do Instituto Bold, que agradecemos sua ilustre participação, Rodrigo, abrilhantando ainda mais nosso projeto e por ter aceitado, apesar dos seus compromissos diários. Sensacional, né, galera? Esperamos que tenha ficado aquele gostinho de quero mais. Este e os próximos episódios dessa série incrível de comunicação serão lançados e disponibilizados em nosso blog intitulado como Plataforma Boldcast, no endereço plataformaboldcast.blogspot.com e no nosso canal do YouTube Plataforma Boldcast. E é com isso que eu encerro. Até a próxima!